E aí, vamos lá então? Dando seguimento à nossa matéria. Pessoal, hoje a tia Lúcia vai fazer diferente, tá? Geralmente a tia Lúcia faz, né, mostra o texto, lê com vocês, explica. Hoje eu vou seguir com vocês aqui nas atividades. Depois eu vou dizer para vocês onde é que vocês vão encontrar as respostas, tá? Por quê? Porque a gente precisa treinar tudo, né? Existem professores que vão primeiro mandar vocês lerem e fazerem as atividades e depois explica. Outros vão explicar e depois passam as atividades, tá certo? Então, essas atividades aqui, as respostas estarão nas páginas 98 a 111 do livro de Geografia, né? Buriti, mais Geografia, tá? Que fala do avanço nas comunicações e nos meios de transporte. Vamos lá, então? Vou seguir com vocês. Ó, escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Antigamente, os programas eram transmitidos ao vivo, pois não havia tecnologia suficiente para fazer gravações. Será que isso é verdade? Será que eles encenavam como se estivessem em teatro? E se eles errassem, né? Todo mundo ia ver? Será que isso é verdade ou não? Nós vamos buscar no texto. O rádio é um dos mais importantes meios de comunicação em nosso país. Será que isso é verdade? Né? Nós sabemos que a tecnologia tem se desenvolvido muito. Mas será que o rádio ainda é um dos principais aliados na comunicação? Ou será que já deixou de ser? Foi a internet que provocou um grande impacto na forma de se comunicar. Uma informação que demorava dias e até meses para chegar, atualmente chega quase que instantaneamente. Então, por exemplo, a gente pode se falar, né? Ou a gente pode colocar uma coisa lá no YouTube, ou a gente pode ligar a televisão e ver coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, né? Então, isso aqui que falou é verdadeiro ou é falso? A primeira emissora de televisão do Brasil foi a Rede Globo de Televisão, inaugurada em 1950. Será que é isso mesmo? Rede Globo em 1950? As inovações trazidas pelo desenvolvimento tecnológico, principalmente as que ocorreram nos meios de comunicação e nos meios de transporte, alteraram profundamente o modo de vida das pessoas. Veja bem, pensem vocês como era, né, o meio de transporte antigamente. Se tinha essa velocidade toda, se a gente chegava de um lugar daqui a São Paulo, né, em poucas horas, né? Se a gente podia ir daqui do outro lado do mundo ao Japão em 24 horas. Quanto tempo será que demorava essa viagem, né? Quanto tempo que as cartas demoravam para chegar? Né? Então, realmente alterou o modo de vida das pessoas ou não? Antigamente, os celulares eram leves e tinham muitos recursos. Atualmente, eles se tornaram mais pesados e maiores e possuem poucos recursos. Será que isso é verdade? As televisões de hoje quase não sofreram mudanças e mantêm praticamente as mesmas funções e modelos de antigamente. Se você chegou na casa da avó, né? Você já deve ter visto a televisão de antigamente. Será que é igual a de agora? Né? Atualmente, é possível comprar todo tipo de material pela internet sem ser necessário se deslocar até uma loja física. O que é uma loja física? É uma loja onde a gente entra, onde a gente fala com a pessoa ali, né, cara a cara, no mesmo ambiente, né? Então, será que é possível hoje comprar tudo pela internet? A primeira transmissão de voz feita pelo rádio foi do italiano Guglielmo Marconi, em 1901. Os primeiros telefones eram pesados e ficavam fixados na parede. Falava-se pelo transmissor e ouvia-se pelo receptor. Era preciso acionar uma manivela para chamar a telefonista que completava a ligação. Então, isso tudo vocês vão ver no texto. Pessoal, é um texto bastante interessante, né? Ele é mais um texto de curiosidade do que um texto didático mesmo, tá? Bem legal. Número 2. Roda, canoas, navios, transatlânticos, barcos à vela, Maria-Fumaça, dirigíveis, trem-bala, carro de boi, 14 bis. Vocês vão relacionar essas palavras com o que diz aqui, ó. Bastante utilizados para o transporte de cargas. O que será? Põe a letra.
Nome dado ao primeiro avião projetado por Santos Dumont. Qual era? Põe a letra. Barcos que se moviam impulsionados pela força do vento. Qual era? Tá bom? Então, é isso que vocês vão fazer aqui. Também contém informações do texto, tá? 3. Nome de um meio de transporte coletivo, né, onde todo mundo usa, bastante utilizados nas cidades brasileiras do final do século XIX até meados do século XX. Inicialmente era movido por tração animal e energia elétrica e circulava sobre trilhos. Era não poluente e tinha um tamanho variado, e por isso o número de passageiros também variava. O condutor deste meio de transporte era o motorneiro. De qual meio de transporte estamos falando? Aí você vai descobrir lá no texto e marcar para mim. Número 4. Costuma-se dizer que os aviões encurtam as distâncias entre vários lugares do mundo. Então, por exemplo, foi o que eu falei, né? Eu posso fazer São Paulo-Rio, né, em poucos minutos, né? Eu posso fazer Brasil-Europa em horas, não é? Então, pessoal, o que quer dizer que os aviões encurtam as distâncias? Será que é porque ele é muito rápido? Ou será porque ele é muito lento? Né? Encurtar a distância. Será que é cortar a distância ao meio? Ou será que é o tempo que ele leva para fazer a distância é que é mais rápido? Né? Então, vocês vão dizer para mim o que vocês entenderam, né, dessa frase, né? Os aviões encurtam distâncias entre os vários lugares do mundo, tá? Vocês vão utilizar o livro de vocês, o Buriti Mais Geografia, da página 98, que está aqui, ó. Aí, os avanços nas comunicações, vai falar do rádio, vai falar da televisão, do telefone e da internet, né? Depois, não precisa fazer atividade, não tem necessidade, tia Lúcia já mandou as dela. Depois vai falar dos meios de transporte, né, da evolução tecnológica. Então, aqui vocês vão ver, bastante interessante também. Falando da roda, né? A evolução das embarcações. Olha que diferença, ó. Né? Da Maria Fumaça aos trens mais velozes. Olha só o trenzinho antigamente, olha. Olha lá. E olha agora. Aqui vai falar do avião, né? Do balão, dos dirigíveis, né? Tá certo? Que a gente vê muito em filme, né? Ó, 14 bis. A evolução do automóvel, veja bem. Olha lá como foi evoluindo. Olha lá hoje. Da manivela ao botão de partida. Então, aqui a gente está vendo. E falando do bonde, que tem lá uma perguntinha, né, sobre o bonde. Não é isso? E aí a gente vai até esta página aqui, né, onde vai mostrando pra gente, né, sobre o veículo leve, né? Então, veja bem, olha só. Tá certo? Então, vocês vão ler e depois vão responder para a tia Lúcia as perguntinhas a respeito desta matéria, tá bom? Desse assunto. E aí, depois a gente corrige. A tia Lúcia manda, quando mandar o gabarito, vocês vão olhar e vão falar assim, ah, mas eu não entendi essa. Aí, vocês vão mandar para a tia Lúcia poder explicar. Tá bem? Combinado assim? Então, olha só. Fiquem com Deus. Um super abraço, ótimo dia, uma ótima tarde para vocês. Né? Depende do horário que você vai abrir a aula, que você vai começar a fazer as atividades, né? Pode ser bom dia, pode ser boa tarde. E também boa noite, né? Mas se cuidem, tá bom? Usem máscara, lavem bem as mãos com água, sabão.
Se estiver fora de casa, usem bastante álcool em gel, não se esqueça, não toquem os olhos, não toquem as bocas, né? O nariz, não toquem, né? Por quê? Porque pode... a gente, numa dessas, a gente pode, né, ter uma surpresa desagradável, ok? Então, tia Lúcia pede a vocês que se cuidem, tá bom? Um super beijo a vocês, fiquem com Deus e até amanhã.